Hoje, 20 de julho de 1988. O depoimento hoje vai ser tomado do sanfoneiro de Oito Baixo, Zé Calixto. Amigos, como foi anunciado, nós estamos aqui para pegar o depoimento de uma pessoa que de início eu tenho que tecer algumas considerações sobre ele. Quem conhece a cidade grande, quem conhece o Rio de Janeiro, São Paulo, com aqueles edifícios enormes, 5 milhões, 10 milhões de habitantes, tem que reconhecer o valor daquelas pessoas que lá chegam, principalmente o nordestino, que conseguem ser visto, que conseguem se afirmar. De maneira, Zé Calixto, de início, eu falo sobre essa admiração que eu tenho pelas pessoas, principalmente nordestino, que quem conhece o Rio de Janeiro, que não é fácil, aquilo, meu filho, é uma selva de pedras, são 5 milhões de pessoas, 10 milhões de pessoas, e chega aqui o caboclo, né, e chega lá e dá o recado. Então, a gente começa por aí, falando sobre a admiração que nós temos pelo artista que consegue marcar o seu nome. Nós vamos recordar um pouco a sua vida e, como eu disse, dizendo a você, a minha posição aqui é de escada para que você é que é o artista, você é que vai aparecer. Simplesmente eu vou servir de instrumento para que você possa falar sobre sua vida. Antes de você começar a falar sobre o início das coisas, só uma perguntinha assim, um pouco fugindo. Se você tirasse na Lotus o grande prêmio, esse prêmio acumulado que vem por aí, você encostaria o fole de Oito Baixo? Poderia até encostar o fole de Oito Baixos e poderia conservar ele só para curtir, matar minhas saudades, tocar um pouquinho para o espírito. Agora, eu pensei que você ia me fazer uma pergunta onde eu escolheria para viver os restantes de dias de minha vida, porque a resposta já estava na ponta da língua, que seria Campina Grande, o torrão que eu escolheria para viver. Mas a sua pergunta passou bem próxima, não chegou onde eu esperava, mas eu aproveitei e respondi duplo, né? A sua pergunta e a que você não perguntou. Ô Zé, quer dizer, essa altura, mesmo porque às vezes a gente consegue mostrar o dinheiro como a felicidade, não é? Geralmente você diz, se eu tirasse na loteria, eu fazia uma grande viagem. Geralmente a pessoa diz isso. Quer dizer, a minha pergunta é para mostrar sobre a ligação que o instrumento tem com você. Que você declara aí que talvez essa vida de cigano, você saísse um pouco dela, mas que aquele aconchego entre você e seu instrumento, ele continuaria, não é assim? Perfeitamente. Eu não me desligaria de maneira nenhuma, até porque eu não sei se é do conhecimento de vocês que eu toco um pouquinho de violão, eu já fui solista de cavaquinho, eu toco um pouco de acordeon, eu engano ainda também na minha sanfoninha de Oito Baixos e sou afinador. Sou afinador de sanfona, eu substituo uma nota quebrada, qualquer nota eu tenho em casa uma grande sucata de material importado. Eu não trabalho para ninguém, só para mim. Ou então um amigo, um colega que se encontrar enguiçado, eu desenguiço o instrumento dele, ele não paga coisa nenhuma, estou cansado de fazer isso, prestar um socorro a um colega profissional, e isso eu faço com uma grande satisfação, recordando também o tempo em que eu possuía uma sanfonazinha de Oito Baixo, um fole, todo em madeira invernizada, e eu não podia pagar alguém para fazer uma afinação no meu instrumento, então eu levava na casa de um mestre, mas dizia, não, dá uma guaribadazinha aí. Naquela época também não se usava esse termo, né? Dá uma ajeitadazinha nas que tiverem pior, e para ajeitar, para eu poder tocar alguma coisa, porque está muito ruim. Então, hoje eu tenho o prazer também de fazer isso para alguém e não cobrar nada, mesmo que o colega possa pagar. Então você tem um pouco de aparência com o Januário, pai de Luiz Gonzaga. Januário tocava fole e consertava o fole também. Mas agora vamos voltar, vamos fazer um retrocesso, um retorno ao seu passado. Você nasceu em que ano? Eu nasci em 1933, no dia 16 de julho, em Araticum,
entre Campina Grande e Alagoa Seca. Naquela época era município de Campina Grande, ou distrito. Hoje é de Alagoa Seca, mas eu continuo dizendo que eu sou de Campina Grande, porque na época que eu nasci, Alagoa Seca também era distrito, não era cidade. Mesmo caso de Palmira Guimarães, ele nasceu por ali, e nessa época, Alagoa Seca fazia parte de Campina Grande. Eu não sabia que o Palmeiras havia nascido nesses brejos, também não, mas o Palmeiras é meu amigo desde a Rádio Borborema, o programa Retalhos do Sertão, apresentado por Juraci Palhano e outros daquela época. Ô Zé, e o seu pai, os seus pais, o nome dos seus pais? Meu pai, João de Deus Calixto, ainda vivo, velhinho com 76 anos, nasceu em 12, na mesma idade de Luiz Gonzaga. E a minha mãe faleceu o ano passado, no dia 22 de abril. Estamos há 1 ano e 3 meses ou 4, se não me engano. O falecimento de minha mãe, eu estive presente, acompanhei o enterro. Então meu pai, graças a Deus, continua vivo. E eu nunca esqueço Campina Grande, todo ano eu estou por aqui, venho participar das festividades de junina e catar alguma coisinha para botar no buraco da calça, né, compadre Gabi? Ô Zé, por que o fole de 8 baixo e não o piano? Ah, rapaz, é muito diferente. Por que a opção sua, né? Porque eu acho a sua resposta, eu perguntando, a sua resposta vai levar você a falar sobre muitas coisas, né? Por que você não toca piano e toca o 8 baixo? Por que essa identidade com o 8 baixo? Essa diferença é muito grande. Se você fizer essa pergunta a meu amigo Gabi, o mestre Ogírio, eu sempre chamei mestre Ogírio, quem chamava mestre Ogírio também era o saudoso Arlindo do Pistonho, e com ele eu aprendi a chamar mestre Ogírio. Se você fizer essa pergunta a eles também irão dizer o inverso do que eu vou falar, né? Porque eu venho de um lado para o lado deles, e eles vão vir do lado deles para o meu. Quem toca 8 baixos pode tocar um pouco de acordeon, pode fazer alguns acordes num piano ou num órgão, porque é a mesma técnica, porém é muito diferente. A mecânica, a tonalidade, não a tonalidade, a mecânica, tudo é muito diferente, a maneira de tocar é diferente. A sanfona de 8 baixos, cada botãozinho daquele dá uma nota abrindo e outra fechando. No entanto, o acordeon é igual ao piano. Uma nota daquela tem seu nome, é inconfundível, o nome daquela nota musical, se é lá bemol, se é mi bemol, se é ré, ou fá, ou sol, ou dó, qualquer nota que seja, ela é intransferível. Já a sanfona de 8 baixos, lá é uma nota só, a sanfona de 8 baixos são 2. Você abre uma nota, é um som. Um botão daquele é um som, fechando é outro som. Agora, você faz o seguinte, você pula 3 daquele ali no meio e mantém o dedo e usa a 4ª nota embaixo, forma a 8ª da nota grave, não é, mestre Gabima? Então, e você forma a 8ª, isto abrindo. Quando você fechar, já descasou tudo. Quer dizer, a nota de cima continua a mesma que era antes, abrindo uma nota, fechando a outra. Mas a de baixo já é diferente, abrindo conferiu, fechando já não conferiu. É 2 notas, já mudou, já é outra escala. É tudo diferente, quer dizer. Então, quem toca 8 baixo não pode nunca dizer eu toco 8 baixo, eu toco piano, toco órgão, o acordeon, ele pode tocar um pouco, ele não pode tocar nunca, é muito qualquer instrumento desse. Por exemplo, Sivuca foi grande tocador de 8 baixos, hoje é o grande acordeonista. Dominguinhos foi grande tocador de 8 baixos, hoje é o grande Dominguinhos do acordeon. Quer ver mais? O Chinoca, um cearense, muito meu colega, que dizia Orlando Silveira no Rio, que o Chinoca era o mais perfeito imitador do Sivuca, porque ele é um grande malabarista. Abandonou o 8 baixo para tocar acordeon, nunca mais volta para o 8 baixo, porque ele perde toda aquela habilidade, aquela mecânica que é totalmente diferente. Eu acho que já dá para você entender um pouco como a coisa é complicado, é até difícil até certo ponto de se explicar, porque tem muita gente que é leiga, não entende nada do que eu falei. Nós tivemos aí uma aula de como se executa com o fole. Zé, mas quem foi que levou você ao fole?
que foi, qual foi a causa? Para o seu pai parece que era sanfoneiro, né? Então quem foi que lhe encaminhou, né? Quem começou a dar aquele empurrão, o primeiro empurrão para que você optasse principalmente por essa vida de sanfoneiro? Eu acredito que foi nada mais, nada menos do que o convívio com o meu pai, que vivia sendo sempre convidado para tocar festas. Naquela época, as festas eram, a maioria, 90%, era nos sítios, nas fazendas, nos povoados. A cidade era muito pouca que se tocava. Então, meu pai ia tocar aquelas festas e eu observava ele sair para ir tocar, e numa época que ele possuía 2 instrumentos. Eu pegava um instrumentozinho que ele deixava em casa, mais ruinzinho, começava a treinar, exercitar algumas coisinhas. Isto por volta de 1940. Quer dizer, se eu nasci em 33, deveria ter 7 anos, já estava aprendendo alguma coisinha por vocação própria, que meu pai não me ensinou nada, ainda hoje está vivo e ele diz a mesma coisa. Pelo contrário, até ele nem queria que eu aprendesse, porque a minha idade era muito infantil, não oferecia condições de eu aprender. Mas, quem sabe, às vezes, a vontade de ganhar alguma coisa, porque com 8 anos de idade eu já comecei a ganhar aquelas moedas de R$500, R$400, R$200, R$1.000, para me vestir e me calçar. Comprar meus calçados, minha mãe comprava o tecido e fazia minhas roupinhas naquela época, eu lembro como se fosse hoje. Isso aí seria os primeiros cachês, né, Zé? Com outro nome, né? Perfeitamente. E isso também era só nas horas do intervalo do meu pai, quando ele parava um pouquinho, o pessoal dizia: de Deus, você tem um menino que toca, deixa o garoto tocar um pouquinho pra gente ver. E eu, naquela época, eu ficava mais tocando o reco-reco, acompanhando meu pai. E quando falavam em eu tocar no fole, eu era preguiçoso, não queria tocar, até porque eu sabia que tocava pouquinho, não tinha condições de tocar mesmo para o povo curtir e tal, mas devido à insistência do povo, eu resolvia tocar um pouco. Mas dizia logo: só toco se me pagar. O velho brigava comigo: você não pode fazer isso, cara. Não pode pedir. Não, mas não estou pedindo, meu pai. Eu estou dizendo, se quiser que eu toque, se me pagar, eu toco. Se não me pagar, eu não toco. Eu vou ficar aqui tocando reco-reco mesmo e tal. Eu era preguiçoso. Aí todo mundo se prontificava: não, pode tocar que eu pago. Outro, eu também pago, outro, eu também dou um dinheiro, lá vai. Aí eu resolvia tocar uma música, 2 ou 3. Rapaz, era tanta moedinha que eu enchia esse bolsinho que chamava antigamente bolsinho de gibeira. Quando eu chegava em casa, aí eu mostrava para minha mãe: olha, mãe, que é dinheiro que eu ganhei. Meu filho, já dá para comprar 1 metro de pano e fazer uma calcinha para você. Zé, e você morava no sítio, né? Morava no sítio, lá no Araguaína. E você, quer dizer, você gostava de tocar o fole por dinheiro? E o serviço da roça, da enxada, você tinha disposição de trabalhar lá no serviço que a sua família fazia, e seu pai talvez também? Ou seu pai era só um profissional do fole? Olha, eu não fazia esse trabalho do roçado naquela época, porque eu era muito criança, e outra, meu pai era um homem preguiçoso para a lavoura. Toda a vida foi muito preguiçoso. Ele era um artista, né? Meu pai sempre foi um homem muito preguiçoso para a lavoura. Agora, eu confesso a você que já depois de um pouco grande, com 13, 14, 15 anos, eu tive a oportunidade de trabalhar na lavoura com meu pai. Meu pai pegava empreitada, morando em Puxinanã já, numa época muito difícil de se sobreviver, e meu pai pegava empreitada para limpar mato no roçado de pessoas da família mesmo, e eu tinha que pegar outra enxadazinha e ajudar ele a limpar mato com meu pai. Eu já passei por tudo, meu amigo, só nunca fiz roubar, graças a Deus. Ô Zé, e em termos assim de rádio, você ouvia rádio nessa época, os nomes famosos assim de rádio? Luiz Gonzaga já era comentado desse no meio onde você vivia, não? Olha, eu não posso dizer que sim, porque a gente só veio tomar conhecimento em Campina Grande da existência de rádio no mundo. Eu falo em meu nome, né? Quando surgiu as primeiras emissoras em Campina Grande. Outra coisa, eu não sei se é do seu conhecimento. Você é criança para mim, né? Muito mais novo que eu. Diferença de 2 anos só. Né? Naquela época, um aparelho de rádio numa residência também era coisa rara.
Você lembra disso, né? Uma vitrola, aquele manualzinho que dava corda, também era coisa muito rara. Então, até para se aprender uma música de Luiz Gonzaga ou de quem quer que seja, era difícil. A maioria dos casos, a gente aprendia ouvindo outra pessoa cantar ou assobiar, ou às vezes um tocador curioso tocando uma música que ele mesmo não sabia de quem era. Então, a gente aprendia assim também, nesse bolo. E a sua experiência aqui em Campina Grande, principalmente na Rádio Borborema, como é que eu me lembro você não, tá um negócio, tudo aquilo que passou com vocês, não só você, mas com o Genival Lacerda, todas aquelas pessoas que passaram pela Rádio Borborema, tudo aquele momento eu vivi do outro lado. Quer dizer, é porque o destino nos bota frente a frente. Agora, você pode pensar que a gente era uma pessoa desconhecida, mas não, a gente se parecia. Você estava lá, eu me lembro das primeiras audições suas na Rádio Borborema, nos auditórios, você estava lá tocando, eu estava lá no auditório, aplaudindo. Então, como é que começou? De onde surgiu o convite para você tocar na Rádio Borborema, as suas emoções, tocar em rádio, ou para você tanto fazia tocar num forrozinho, que nesse tempo às vezes não tinha esse nome, tinha o baile, tocar num baile, ou tocar na Borborema. Havia emoção nisso ou é a mesma coisa para você? Quando foi que começou esse período? Mas eu sabia que era muito mais importante tocar na rádio, porque apesar de toda essa dificuldade que já citei, mas a gente sabia que muita gente estava ouvindo a gente tocar, ouvindo de casa, e inclusive programas de auditório muitas vezes. Eu posso citar a primeira vez que eu me apresentei em programa de rádio para o público em Campina Grande foi na Rádio Borborema, um programa de auditório apresentado por o nosso amigo Hilton Mota e por um radialista que hoje se encontra radicado em Maceió, senhor Haroldo Miranda. E então esse programa chamava-se Aquarela Nordestina ou Aquarela Sertaneja. Era aos sábados, né? Aos sábados à noite, todo mundo uniformizado muito bem. Um auditório naquela época superlotado. Havia Orquestra Borborema, havia Regional da Borborema, composta do seu Zé Maria do violão, seu Mauro pandeirista, irmão de Antônio Barros, senhor Neno da Manola. Quer ver mais? Havia a Orquestra Borborema, os componentes eu não posso recordar mais, porque também é muito tempo, tem mais de 30 anos isso. Então eu me apresentei naquele dia, nesse programa, era uma competição entre Abdias, com acordeão de 120, um outro acordeonista, nem sei de onde era ele, por nome Cláudio Xavier. É daqui de Campina Grande. 96 baixos, e eu, naquela época, José Calixto, com um folezinho de 8 baixos, entrei na competição e talvez a plateia, o público, talvez por achar bonito a minha humildade, usar aquele instrumentozinho tão exótico, tão fora de moda, tão humilde, e executar uma musiquinha. Eu toquei naquele dia Polquinha Brejeira, era que eu aprendi com meu pai. Então eu toquei essa música e essa música me deu um aplauso, bem modéstia à parte, bem superior o aplauso que obteve o colega Abdias e também o Cláudio Xavier. Por essa razão, eu fiquei sendo convidado para, vez por outra, me apresentar na Rádio Borborema em programas de auditório. Logo depois, eu passei também a participar do programa Retalhos do Sertão, que era todos os dias. Houve uma época em que o colega Ogírio Cavalcante, que era o titular, era o exclusivo do horário, e da emissora, também viajou a São Paulo. Eu não sei se o Gabimar lembra disso, mas eu acredito que o Ogírio ainda deve recordar. E ele passou quase um mês em São Paulo e deixou Zé Calixto tocando todos os dias uma música ou duas no programa Retalhos do Sertão, substituindo o Ogírio. Quando o Ogírio voltou, eu entreguei o lugar dele e voltei. Na semana em que o senhor João Bastos, então gerente da rádio, naquela semana, iria assinar a minha carteira, porque já ia completar um mês de trabalho
Aí o Agílio chegou, não foi preciso. Mas aí eu continuei, vez por outra eu vinha. No dia que eu queria, eu vinha ao programa Retalho do Sertão e tocava e satisfazia aquela gente que ali estavam prestigiando o programa todos os dias. Ô Zé, nessa época aí já havia, por exemplo, gravações de fora de 8 baixo ou não? Olha, eu acredito que deveria haver, mas eu não conhecia. Eu vim conhecer as primeiras gravações de 8 baixos, isso já nos anos, já bem, mais ou menos nos anos 56, 55, 56, quando ouvi um 78 gravado por Gerson Filho, que eu achei uma música muito bonita, uma melodia bonita, porém não casava bem com o tipo de sanfona minha. Aí eu não achei bonito, mas não senti que dava bem na minha sanfona. Então, eu não aprendi essa música. O tempo passou. Depois começou a aparecer mais alguma gravação, como Severino Januário, que morreu recentemente, ele é irmão do compadre Gonzaga. Então, eu já comecei a aprender algum arrastapézinho, quadrilha brasileira, umas polquinhas que eu nem lembro mais o título daquela época para cá. Então, em 59, foi quando eu fui para o Rio, aí comecei a ver mais de perto essa coisa, que chegamos mais além. Zé, mas antes de você ir para o Rio, parece que tem uma paradinha no Recife, né? Perfeitamente. Desculpe, eu deixei para trás esse trecho aí. Em 58, eu tinha abandonado a sanfona de 8 baixos e estava treinando acordeon. Tinha comprado um acordeonzinho de 80 baixos, estava treinando, já desenvolvendo alguma coisinha, sem mestre, sem método, sem professor, ninguém me ensinava nada. Eu apenas prestava atenção, o mestre da época, que era, como já disse, o compadre Agílio. Então eu prestava atenção ele tocando e aquilo ali para mim era uma grande lição. Eu pegava o meu instrumentinho e ia treinar, mas é muito diferente a mecânica, tem que tocar com a mão toda, os dedos todos espalhados em cima do teclado. O 8 baixo é o contrário, você coloca esse dedo por trás do teclado e usa aqui 3 ou 4 dedos, dá para fazer a melodia. Então eu achava muito diferente, até você acostumar, é um negócio de louco, viu? Então não dá para você desenvolver nada só em apenas 3 anos. Porém, eu tive um convite para ir para o Recife, pelo compositor Antônio Barros, que na época residia lá, para a gente ensaiarmos um grupo, formarmos um trio, que ele já tinha o título, era Mata Sete e Seu Conjunto. Então, o pouco que eu tocava, dava para treinar e fazer as introduções, fazer uns acompanhamentozinhos mais ou menos. Então eu fui. E lá passamos uns 20, 30 dias ensaiando, dei um duro danado, sofri para chuchu. Eu estava para casar na época e louco para vir para cá ver a noiva. E lá não conhecia ninguém, sem ambiente, sem ganhar dinheiro, mas era uma aventura que eu tinha que fazer. Então chegou o dia da nossa estreia. Foi no programa do Ademar Paiva, na Rádio Clube de Pernambuco. Então, as coisas que já começou a clarear, eu já comecei a me animar um pouco, porque aqui em Campina Grande, muita gente já dava notícia que ouviu eu participando desta apresentação e tal. Foi tempo que o conjunto não deu muito certo, foi desfeito. Então, Antônio Barros foi embora, porém, foi para o Rio novamente, e porém ele me prometia que se as coisas dessem certo lá, ele iria formar esse trio lá e mandava me buscar para trabalhar com ele, formar o trio novamente. Mas eu não levei muita fé, porque quando ele foi embora, eu já estava bem perto de me casar. Chegou o dia, me casei e tal, fiquei morando aí, Antônio foi embora. Com bem uns 6 meses, me chega uma carta do Antônio, me convidando para ir para o Rio, e me fazendo ciente que a minha passagem já estava autorizada ao motorista me levar daqui para o Rio de Janeiro. Aí foi duro, que eu já estava há 4 meses casado, em plena lua de mel, aquela felicidade, e lá vai, chega uma carta me convidando. Mas eu sabia que eu não poderia ser, como diz o ditado, homem frouxo, eu tinha que ser a machão mesmo. Então eu decidi, minha velha, o jeito que tem, eu ia aventurar a vida, porque aqui tocar um baile, passar 10, 15, 20 dias, para tocar um outro, os bailes, naquela época o dinheiro, Ave Maria, não é nem bom falar.
E você vai viver de quê? Então tem que aventurar. Peguei o ônibus naquela época, viajei para o Rio, 8 dias de viagem. A estrada daqui para o Rio de Janeiro era tudo no barro. Só ia ter asfalto já no estado de Minas, a partir da cidade, se não me falha a memória, Leopoldina, a 100 e poucos quilômetros já para o Rio de Janeiro. Então eu fiz essa viagem, sofri muito. Cheguei lá, isso é uma história longa dessa, né, rapaz? Mas é uma história muito bonita. Ô Zé, uma paradinha aí. Você chegou no Rio em 59, né? 59. Qual foi a emoção? Porque eu senti esse negócio de outra maneira. Você sai daqui de Campinas, você já conhecia Recife, mas o Recife é diferente do Rio. Eu quero saber a sua emoção em chegar no Rio de Janeiro, com aquele mundo de edifício, aqueles costumes diferentes. Houve algum choque de cultural, não é? Ou você se adaptou? Qual foi a primeira impressão de ver aquela cidade maravilhosa? Olha, não houve choque pelo seguinte, eu passeava muito pouco, eu saía pouco, não dava nem para mim ter uma ideia da extensão da cidade onde eu estava metido, né? Não dava nem para mim ter uma ideia. Então eu saía pouco, sempre só saía acompanhado pelo próprio Antônio Barros, que conhecia a cidade. Eu não ia sair sozinho, eu não era bobo, né? Não ia correr riscos. Então, por isso, não deu nem para mim notar a extensão da cidade onde eu me encontrava. E outra, eu fiquei em subúrbio. Subúrbio também não dá para a gente perceber o grande potencial de uma metrópole, né? Depois, com o tempo, é que eu também fui conhecendo outros pontos da cidade, outras partes, o centro e tal. Quando o Antônio Barros me levou as primeiras vezes em estúdio de gravação na Avenida Rio Branco, Rio, aí então eu comecei a perceber a existência daqueles edifícios tão longos. Naquela época o edifício mais alto que se conhecia em Campina Grande era o Velho Grande Hotel, não era, Gabi? Ô Zé, na sua vida tem uma passagem bem interessante, você já falou em algum depoimento aí. No dia que você foi fazer a sua primeira gravação, uma carreira que você deu com o seu folezinho de 8 baixo, debaixo do braço, para atravessar a Central do Brasil, a Rua Presidente Vargas. Aquilo é um negócio muito sério, né? Porque a gente atravessar aquilo sem nada como um atleta é difícil, e atravessar com um folezinho de baixo, um folezinho talvez aquele lá se abrindo, né? Zé, recorda aí isso, porque rapaz, isso é muito sério. Eu acho isso muito sério, entendeu? Um artista do povo, né? Isso, quando você disse aquilo lá na televisão, eu tremi um pouco, arrepiei um pouco, porque aquilo que quer dizer muita coisa. Quer dizer, o artista sozinho lá, não é, para ir para uma gravação, né, para um desconhecido, né, bota o instrumento debaixo do braço, corre na frente daqueles carros, lutando para não morrer, quer dizer, já é mostrando que tem que sobreviver. Então, como é que foi esse negócio? Aquela corrida olímpica que você deu para atravessar a Presidente Vargas? Rapaz, o negócio é o seguinte, eu me encontrava na residência, hospedado na casa de um amigo. Ele era daqui também de Campina Grande, mas residia bem distante do centro, no subúrbio por nome de Ricardo de Albuquerque, acima de Deodoro. Então a condução naquela época era ou trem ou um ônibus, que naquela época era o expresso, vinha de Nova Iguaçu para Praça Mauá. Mas eu tinha mais prática de apanhar o trem. E do trem eu já tinha prática de viajar por ali com o Antônio Barros, né? Porque ele também estava em Cavalcante, viajava também no trem, o elétrico. Naquela época era R$500 a passagem. Eu ainda lembro até o preço. Aí então, o Antônio Barros, eu desencontrei dele, eu não tinha um ponto certo de me encontrar com ele, mas eu já sabia onde é que era o estúdio, na Avenida Rio Branco, 183, então, sobre loja. Eu já sabia o local. Então, era o lado assim da praça, perto da Praça Mauá, ou era lá pro... É no meio. No meio. É no meio. É em frente onde hoje existe o edifício da Caixa Econômica Federal. Ah, sei. Lindo edifício. Então ali eu me desembarquei. Que estúdio era? Estúdio da Philips. Naquela época era a Companhia Brasileira de Disco. Exato. Aí eu desembarquei do trem
e olhando no relógio vi que já estava atrasado. Não existe condução dali da Central do Brasil para deixar no local onde eu teria que ficar. Não existe nenhuma condução que deixa lá, a menos que você vá fazendo 1000 voltas e vai demorar muito mais. Então eu tive que fazer o seguinte: desembarquei do trem ali, vou atravessar a Presidente Vargas, olhei no relógio, eu atrasado. Vixe Maria, eu tenho que correr, eu tenho que andar e tal. Olho para um canto e para outro, eu sabia, sinal aberto e fechado, eu conhecia. Mas eu vi a coisa ficar um pouco esquisita, eu digo, Ave Maria, se der uma brechinha aqui, eu vou ter que passar voando. Aí eu fiz carreira, quando eu olhei, o sinal já tinha aberto para os carros vinham a 1000 por hora, eu dei uma carreira, eu já ia a 1100 por hora. Cheguei do outro lado, cheguei afrontado, com o folezinho embrulhado numa toalha de banho. Cheguei do outro lado, aí atravessei a Praça da República a pé, naquela época atravessava de quina a quina. A Praça das Cutias, né, Zé? Exatamente. Saí do outro lado, peguei a rua, hoje é Rua da Constituição. Saí na Praça Tiradentes, atravessei a Praça Tiradentes, também de quina, peguei a Rua da Carioca, que era um itinerário já viciado. A Rua da Carioca, saía no Largo da Carioca, pronto, é só atravessar o quarteirão, é Rio Branco. Aí eu cheguei lá, mas eu cheguei atrasado. O Antônio Barros tinha marcado um horário de eu chegar e eu atrasei um pouco. E eu sempre tive mania de chegar atrasado, mas quando eu chego atrasado, eu sempre procuro me retratar. Sempre procuro pedir desculpa e tal, apresentar uma razão, mas tudo bem. A gravação do Antônio Barros estava ensaiando e gravando, aí eu cheguei lá, fiquei ali, ele abriu a porta do estúdio, quando parou o ensaio lá, não estava gravando, eu entrei, me sentei lá com um folezinho assim na perna, como se encontra aqui esse violão, quer ver? É um violão mesmo que está aqui comigo, viu? Epa! É aqui, ó. Bom, deixa o violão para lá. Então, eu coloquei o folezinho no colo, como está o violão aqui, fiquei lá sentado, observando como estava se desenrolando a gravação. Cada um no microfone, mesmo assim era só 2 canais. Era só 2 canais na época. Já era 2 naquela época? Era, só 2, em 59. Isso me parece que foi no mês de outubro. Aí então eu permaneci ali acompanhando o ensaio. Estava o Cícero, irmão do Jackson, o João, que tem apelido de Tinda, estava o Chiquinho, irmão do Abdias, que era ritmista. Estava o famoso Zé Menezes, do violão, estava o Índio, da Rádio Nacional, deixa eu ver quem mais, tinha mais alguém. Então eu fiquei ali, quando terminou a minha gravação, ou a gravação do Antônio Barros, eu humildemente continuei no meu lugar. Aí ele mandou me levantar, eu levantei. Aí vem cá, seu Luiz, olha, esse aqui é o rapaz que eu informei para o senhor, que gostaria que o senhor ouvisse ele tocar a sanfona de 8 baixos em um estilo que o senhor talvez nunca tenha visto. E eu, humildemente, está apresentando a quem? Ao diretor artístico da gravadora, o senhor Luiz Bittencourt. Então ele citou e disse, eu quero que o senhor, por favor, escute esse rapaz tocar. Aí o seu Luiz, não, ficou prontamente ali ao meu lado. Aí eu desembrulhei a toalhinha, o folezinho. E esse folezinho não era meu, era do dono da casa onde eu estava hospedado, porque eu tinha ido para lá com um acordeon. Eu não tinha fole, fazia 3 anos que eu tinha parado de tocar o fole, mas eu já tinha pego essa sanfonazinha lá, já tinha afinado ela, tinha deixado ela no diapasão certinho, e já estava em ponto de bala, já estava treinando muita coisa, chorinhos e tal. Aí peguei a sanfonazinha e corri o dedo para cima e para baixo, deu tudo certo. Vamos conferir a afinação com violão, cavaquinho e etc e tal. Aí toca uma coisa aí, eu comecei a tocar. Aí um dizia, toca brasileirinho, eu tocava. Outro dizia, toque escadaria, tocava. Toque frevo do Vassourinha. Tudo isso era música que o nordestino nunca esqueceu, né? Toque espinho de bacalhau, eu tentava tocar e arranhava, porque é uma música que eu aprendi naquela época, eu aprendi ouvindo outros tocadores, burro igual a mim ou pior. Não podia aprender uma música de responsabilidade daquela certinho. Então eu tive que fazer o que sabia. Então o diretor artístico, ao o ouvir eu fazer aquela coisa, aquele trabalho, ficou encantado e disse para mim, olha, você vai gravar.
Vai gravar de hoje a 8 dias, estejam todos aqui para gravar com o rapaz. Como é seu nome? Eu disse, José Calixto da Silva. Então, tudo bem. Amanhã o senhor vá para o escritório, aqui eu vou lhe dar o endereço, eu vou telefonar lá para o senhor José Loureiro, bater o seu contrato, você assinar o contrato lá. Sim, senhor. Mas até aí nada disso me animava tanto, porque o meu maior desejo era de ganhar um dinheiro. Meu maior desejo era de ganhar um dinheiro. Eu tinha deixado a esposa aqui, minha família, meu pai, minha mãe, minhas irmãs todinha. Estava lá no meio dos estranhos, sem grana, sem nada. O cara dizia, você vai gravar 10 horas, 100 discos. Mas se não me falasse dinheiro, não me agradava, não. Então eu não estava muito animado. Mas tudo bem, sim, senhor. No dia seguinte fui lá, encontrei com o senhor José Loureiro e bateu o contrato para me assinar. Tornou a perguntar meu nome, falei, ele disse, não, mas só que artisticamente o seu nome vai ser Zé Calixto. Sim, senhor. Li o contrato, assinei. Uma semana depois eu estava no estúdio gravando juntamente com todo aquele pessoal. Mas eu estava tão cru que as músicas que eu gravei na época não tinha título, não sabia de quem era. Então, aquele pessoal que se encontrava ali ao meu lado, me orientando, o Antônio Barros, no caso, que já era mais experiente, disse para mim, não, Zé, essas coisas que você aprendeu com seu pai também aprendeu com outros. Isso não tem donos, você pode colocar seu nome, porque isso é domínio público mesmo, fica seu nome e o dono vai ser você mesmo. Tá legal. Então, eu não tive intenção de tomar a música de ninguém, porque naquela época ninguém sabia quem tinha primeiro inventado aquela música. Um fazia um pedaço, outro aprendia, já colocava outro pedacinho, andava ali e ajeitando. Eu, quando aprendi a tocar aquelas músicas, eu era criança, meu pai já tocava a maioria delas, tendo também aprendido com outros. Eu só tinha uma opção, era gravar em meu nome, como orientou a mim o Antônio Barros. E assim eu gravei Polquinha Brejeira, Forró do Seu de Deus, que nem título tinha, foi bolado na hora. Qual foi a primeira? Polquinha Brejeira, Forró do Seu de Deus. Foi o primeiro disco? Foi o primeiro disco de 78 rotações. Gravei também, foram 4 músicas, se não me engano foi Shot em Fá e Bodó Congó. Saíram 2 discos? Foi? 2 discos, 78 rotações. Saiu um e 15 dias depois saiu outro. E assim eu estou enganando o povo até hoje. O Luiz Gonzaga teve o retorno, né? Porque geralmente não é só o artista, mas geralmente quando o nordestino vai para o sul, ele parece que faz uma promessa, um compromisso com ele de voltar e voltar diferente do que foi. Isso acho todo mundo. E no artista isso mais acentuado. Luiz Gonzaga teve o seu retorno triunfal, que ele canta muito bem no Respeito Januário, aquela conversa dele. Em que momento você pensou em voltar assim para mostrar o seu trabalho? Você já sentia que tinha dado um passo à frente para voltar e dizer, olha, estou voltando com os meus discos, meu trabalho? Você teve essa preocupação ou isso nunca passou por sua cabeça? Do retorno para mostrar o seu trabalho? Olha, é muito confuso essa explicação que eu preciso dar. Eu não sei porque existia uma coisa estranha comigo. A primeira vez que eu vim do Rio de Janeiro a Campina Grande, depois do disco, eu vim para mostrar o meu trabalho, mas eu não sabia como eu teria que me comportar na hora de mostrar esse trabalho, o que eu teria que dizer em microfone, porque era a única coisa que eu nunca aprendi, foi desempenhar o papel de locutor, de apresentador, o papel de uma pessoa que fala alguma coisa em microfone. O próprio tempo se encarregou de consumir esse medo. A gente vai adquirindo intimidade. Mas naquela época, eu fui me apresentar num programa, me parece que era apresentado por Rosil Cavalcante. E eu disse para ele, eu sempre fui sincero, eu disse para ele que eu não sabia falar, não sabia o que dizer. E ele conversou comigo e sentiu alguma coisa. Disse, não, vou fazer o seguinte, eu vou copiar um textozinho aí para você ler e decorar. Na hora H, você tendo decorado, você diz aquilo que eu vou copiar como você vai fazer.
Ah, rapaz, foi lamentável. Ele copiou, eu bati, lutei, li. Foi na hora H, não saiu nada. Mas que depoimento fabuloso, né, Gabi? Ô Zé, isso que você está dizendo aí, rapaz, isso aí. Olha, por isso que eu digo, esses depoimentos, às vezes você está falando assim, a gente, sem pensar na validade do que você está dizendo. Mas você está em cima do que você está dizendo aí, rapaz, é possível você escrever um livro. É preciso escrever um livro. Quer dizer, para mostrar, quer dizer, eu, por exemplo, eu acho que todo mundo tem, para defender o seu, ele tem que saber se comunicar. O presente está dizendo que você aprendeu. Entende? Então, mas há necessidade de se comunicar. Mas em cima, Zé, atrás da tua humildade, existia uma história muito grande, não só sua, mas minha e de muita gente. Entendeu? Que aprendeu a falar na marra, né, pela necessidade. Eu defendo, principalmente o artista tem que saber, eu diria verbalizar, uma palavra bonita, tem que saber dizer, porque tem muita gente aí, que você tem mais vivência do que eu, quer dizer, que vive a ver só do papo. É verdade. Não é isso? É verdade. Então você sentiu, quer dizer, isso que você está dizendo aqui, rapaz, isso é de um valor enorme. Eu sempre defendo. Quer dizer, todo mundo, principalmente o artista tem que mostrar, saber verbalizar, falar, porque há momento para tudo, né? Perfeitamente. Tudo bem. Mas que bom, rapaz, que ótima essa sua declaração. Então, depois aqui da sua chegada a Campina Grande, você volta para o Rio e começa a coisa a deslanchar, não é, Zé? Eu volto para o Rio e prossegui lá, porque também naquela época não havia assim um meio de fazer a gente se desenvolver. Para você ter uma ideia, o sanfoneiro de 8 baixos, eu mesmo, naquela época, era considerado um instrumentista que desempenhava, vamos dizer assim, um estilo próprio, um repertório diferente dos que tocavam Severino Januário, Gerson Filho, Pedro Sertanejo, que são os primeiros que eu desempenhava um estilo próprio e bem diferente deles. Eu tinha, aqui no Nordeste, graças a Deus, tinha um certo destaque, eu sei disso. Só que não tinha convite para se fazer shows, ninguém convidava, não tinha proposta. Ora, eu passei 11 anos gravando para a Philips, lancei 11 LPs numa multinacional como a Philips. Nunca um empresário me contratou para fazer um show, nem na Paraíba, nem no Pernambuco, nem no Ceará, Rio Grande do Norte, Belém do Pará, Recife, Bahia, em lugar nenhum do mundo. Quer dizer, isso ajudava a atrasar o artista, que o meu progresso, então, só existia em termos musicais, mas êxito profissional, faturamento, desenvolver essa parte que eu já acabei de citar, não tinha um incentivo. Isso era muito lamentável, porque eu não tinha, eu só vim começar a viajar para aqui, para ali, para acolá, quando eu admiti um homem cearense que era um pouco malabarista. Eu admiti ele comigo e comecei a ensaiar e passei a fazer introduções e fazer assim uma imitação de um acompanhamento, porque um 8 baixo não tem condições de fazer um acompanhamento perfeito para acompanhar uma pessoa cantando. Então eu tinha que fazer uma imitação ali, quebrar um galho, fazer o que podia, e continuo ainda hoje enganando o povo assim, porque acompanhar mesmo perfeitamente eu não posso, mas eu continuo enganando hoje. Só assim eu comecei a viajar, fazer shows. Hoje eu já conheço o Ceará, conheço o Rio Grande do Norte, já conheço Brasília, trabalhei em Brasília muito. Todo esse Nordeste eu só comecei a trabalhar, ganhar algum dinheiro de show e dialogar um pouco, me comunicar um pouco com o público, só através de eu formar um grupo de 3 ou 4 pessoas para fazer shows. É outro trabalho que antigamente nem empresário se tinha. Quando havia empresário por aí era picareta, enganava o artista. Quer dizer, toda essa cisma a gente também tinha. Agora depois as portas parece que se abriram um pouco mais, e agora a gente já não tem esse medo, conhece empresário honesto que vende o artista e recebe dinheiro, paga bonitinho, como também as portas se abriram para o artista fazer show, que naquela época, como eu disse, eu nunca tive um convite para vir fazer um show em lugar nenhum. Então eu só poderia ficar igual quem nasceu. Ficar na loca, né, Zé? E ficou na toca o tempo todo, sem nunca sair. Ô Zé,
Messias Holanda. Obrigado, Gabi. Desculpe o esquecimento. O cearense foi Messias Holanda, que gravou cantando em vários LPs comigo. Depois a gente se separou amigavelmente e ele ficou individual e eu também. Zé, os tempos mudam. Parece que há uma geração nova aí de artistas dentro desse gênero, no gênero nordestino. Tem aí o menino, filho de Marinês, né? O filho de Marinês. O Marquinho, né? O Marquinho, o próprio seu filho, que ele é instrumentista. Um filho do Oswaldinho, filho do Pé Sertanejo. Parece que as coisas, essa geração está encontrando as coisas mais fácil do que vocês encontraram, não é, Zé? Deve estar, porque eles não sofreram as dificuldades que a gente sofreu, né? Toda essa gente sofreu muito, toda essa gente. Se você dialogar com Pedro Sertanejo, ele vai dizer o que ele passou. Eu já expliquei muito meu drama. E toda essa gente, o próprio Luiz Gonzaga, que é a escola, é o professor de todo artista nordestino, o que é que ele fazia no Rio de Janeiro, ele tocava e corria o pratinho assim para o povo colocar cédulas naquela época, para ele sobreviver. Quer dizer, tudo isso é bonito, como você acabou de falar. É bonito o homem passar por tudo isso, ter o seu passado limpo, passado bonito e vencer na vida, mostrando a sua dignidade, o seu talento e a sua capacidade de vencer numa profissão. Zé, o Dominguinhos, um depoimento muito bonito prestado a gente aqui, ele disse que houve um momento que estava tocando lá num clube em São Paulo. E antes dele tocou um conjunto de rock, de jovens, né? Muito barulho, e, inclusive era num clube, a turma estava um pouco alta, já meia-noite. E quando ele entrou com o pessoal dele, né? Zabumba, triângulo, a turma começou a jogar. A turma começou a jogar os aviãozinhos, né? Os papéis, e a vaiar. E ele disse que sentiu aquilo e teve que provar naquela plateia, teve que exigir daquela plateia respeito ao espaço que era dele. Então ele disse que na hora começou a tocar. Nesse tempo não havia letra ainda para o Lamento Sertanejo. Então ele disse, eu vou mostrar a esse povo que o meu espaço tem que ser respeitado. E começou a improvisar, né? E daqui a pouco os aviãozinhos começaram a parar e a turma terminou aplaudindo. Eu pergunto, pelo nordestino que você é, pela música, que tipo de música que você toca, né, faz a sua música, pelo instrumento humilde que é o fole, algum momento da sua vida já teve essa coisa assim parecida de você ter que mostrar o seu valor porque havia essa agressão do público por conta de ser um nordestino, por conta de estar tocando um fole de oito baixo? É verdade. Todo mundo deve ter passado, quase todo mundo deve ter passado por isso. Eu passei um pouco também por esse tipo de coisa, mas agora só que talvez eu tenha um sangue parecido com o sangue do colega Dominguinhos, que esse tipo de coisa sempre provoca a gente a tocar algo mais do que a gente costuma tocar, assim, a título de desabafo. Por exemplo, eu sei, aonde se entender um pouco de música popular, música regional do Nordeste, eu sei que existe uma seleção muito grande de obras, de músicas imortais, que aonde eu tocar essas músicas, se tiver um acompanhamentozinho também adequado, e alguém tentar bagunçar o meu horário, ele vai encontrar ao lado dele alguém para chamar a atenção dele, repreender ele, exigir dele o respeito pelo trabalho que está sendo realizado, porque existe uma grande quantidade de obras musicais que ela por si se identifica e obriga alguém corrigir esses imbecis que tentam bagunçar o nosso trabalho. Às vezes não é nem preciso a gente pegar o microfone e dar um escândalo, porque às vezes é pior. Irrita outros que estavam se comportando bem, aí termina entrando na bagunça. Se a gente der bola para isso, é pior, que às vezes acaba com um show mesmo. A única coisa que você tem que fazer é baixar a cabeça e mostrar o que sabe. E já aconteceu coisas parecidas comigo, e que eu terminei tocando músicas que não estavam no esquema e terminei arrancando, graças a Deus, um aplauso além do que eu esperava.
Isso porque a gente tocou a sensibilidade de muita gente que não esperava o que a gente sabe fazer. José, a sua música tem penetração, não só a sua, mas assim do nordestino, lá pelo sul, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, ou a música nordestina, não é? Ela é mais tocada e curtida aqui no Nordeste? Por exemplo, você já se apresentou lá para plateias de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, por ali? Não. Eu só me apresentei até São Paulo, e em São Paulo eu tive a surpresa, primeira vez que eu fui a São Paulo, a convite do próprio Pedro Sertanejo, que ele estava promovendo lá um festival muito bacana, muito importante. Ele mandou confeccionar um troféu chapéu de couro para todos os artistas nordestinos, e eu tinha o meu troféu lá. O troféu já era em nome do fulano de tal, o nome confeccionadozinho, em nome de todo mundo. Eu me recordo muito bem, Luiz Gonzaga. Eu viajei até com ele nesse dia. Gonzaga, todos os artistas radicados no Rio, foi para São Paulo participar desse festival. Foi televisado, isso foi um dia todo. Ainda hoje eu tenho esse troféu em casa comigo. E eu tive a surpresa em São Paulo de ser muito mais aplaudido do que era no Rio de Janeiro. E eu perguntei ao Pedro o que é que estava vendo ali. Ele disse: você está por fora. Aqui tem muito mais nordestino do que no seu Rio de Janeiro. E se você gravar disco aqui na gravadora Canta Gado de Pedro Sertanejo, o dinheiro que você recebe na Philips, todos os trimestres, se você gravar aqui, eu te pago antecipado. Quer dizer, ele sabia o quanto era aceito o meu gênero em São Paulo, e eu é que não sabia, que eu nunca tinha ido a São Paulo. Agora, além de São Paulo, não. Eu já fui até Foz do Iguaçu, atravessei a Ponte da Amizade, tive numa cidade por nome Presidente Stroessner, lá no Paraguai, mas não em viagem profissional musical. Eu fui só visitar, conhecer aquela região. Agora, trabalho musical só São Paulo. Ô Zé, eu vou procurar analisar um pouco sobre a música nordestina. Tenho que aproveitar a sua passagem por aqui. Marinês, eu considero Marinês uma artista pioneira no gênero, que eu me lembro que da década de 50 era Luiz Gonzaga, Jacos do Pandeiro, né? Depois surge Marinês. Na década de 70 surge Elba Ramalho. Porque a gente é difícil para a gente que está longe, entendeu? De acompanhar. A gente não vive o dia a dia. Para dizer, você talvez vive lá mais perto e tem vivência, né? E talvez tenha uma explicação para isso. Vamos lá. Como é? Não sei se o tema é um pouco chato para a gente conversar, mas a gente tem que aproveitar aquelas pessoas que têm autoridade para dizer. Você gostaria de ouvir uma resposta? Como eu não entendi bem. Eu não fiz a pergunta ainda. Eu não fiz. Eu estou fazendo um arrudeio, porque o assunto que eu vou tratar é um assunto às vezes um pouco delicado. Eu respeito muitas pessoas. E eu gosto de ser entendido. Às vezes a gente faz uma pergunta que não é bem entendido. É o seguinte, porque eu quero analisar dois tipos de pessoas de êxito. Eu queria analisar Marinês e Elba Ramalho. Quer dizer, são pessoas que defenderam. Eu sei que há diferença de proposta, mas o tema central é a música nordestina, não é? Você acha, por exemplo, aí você é quem vai dizer, não é? Fazer uma análise sua, ou você acha que, digamos, por que razão Elba Ramalho estourou? Quer dizer, é o tal negócio, eu penso que ela estourou mais, tá entendendo? Que a gente vê a badalação de Elba Ramalho, não é? Você acha que, qual é o estudo que você faz, a observação que você faz disso? De duas pessoas, duas artistas, defendendo o mesmo estilo, a música popular nordestina. Uma estourou mais. Eu não quero dizer com isso que Marinês seja um artista menor, absolutamente. Marinês é um artista pioneiro, inclusive Dominguinhos, ele é chegado mais para Marinês, ele acha muito autêntico. Como é que você faz esse exame? Seria problema de esquemas, né? Aí, porque a gente analisa aqui de fora, Zé. A gente está dentro de fora, né? E você está ali perto. Como é que você analisa aí a vida artística dessas duas cantoras? Olha, tem muita coisa por trás de tudo isso.
Eu considero que Marinês foi pioneira, a rainha do chachado, e que obteve muito sucesso em todo o Norte e Nordeste, e fez centenas de shows naquelas épocas dos anos 60. Eu me recordo em 58, quando eu estava prostrado, muito doente, naquela época da asiática, eu deitado numa rede, passei 2 meses, quase morri, e Marinês fazendo o maior sucesso num programa de auditório na Rádio Borborema, com Peba na Pimenta e outras músicas. Então Marinês deu continuidade a essa carreira, durou muito tempo e tal. Mas eu acho que de tudo isso, eu acho que existe uma coisa chamada a época do artista, do trabalho do artista. A Marinês teve uma grande aceitação naquela época, ainda permaneceu bastante anos, tendo êxito e tal. Mas eu acredito que isso são fases que passa. Depois, muitos anos, surge a Elba Ramalho, com uma equipe totalmente diferente. Não era uma autêntica Elba Ramalho cantando forró, shot, baião e marcha com a sanfona, o zabumba e o triângulo. Era uma Elba Ramalho com uma banda gigantesca, com instrumentais metais, com aparelhagem de som que quem carrega é uma carreta, e outra coisa, com participação em programas do Chacrinha, do Show do Bolinha, do Silvio Santos, em tudo quanto é programa famoso de televisão. A Elba Ramalho teve destaque, história com sucesso praticamente no mundo inteiro. Quer dizer, meu amigo, não pode ter nunca quem segure uma pessoa dessa nessa fase dela. Então a Marinês continua com o seu talento intocável, mas a imagem de um acontecimento, eu acredito que deu assim um certo corte na imagem do outro trabalho, que derrubou e esqueceu um pouco. Agora, vamos dizer, hoje Marinês grava como Zé Calixto também. Zé Calixto já foi, talvez, o disco de 8 baixos mais procurado no Nordeste. Passei quase 4 anos sem gravar, gravei agora, não sei nem o que aconteceu no meu disco, porque a gravadora, o escritório é em São Paulo, eu estou por aqui, ainda não sei o que aconteceu, mas sei que não pode, nunca ter atingido, eu acredito que dificilmente possa ter atingido o que eu vendia há 10 anos atrás do meu disco. Até porque o público que consumia o meu disco naquela época, muitos já morreram. Outros, às vezes, estão vivos, mas estão passando uma fase difícil, um disco custando quase 1.000 cruzados, e ele diz, não vou comprar hoje, deixa para amanhã. Amanhã ele se deixa para depois, vou deixar para a semana que entra, para o mês que entra, e ele termina o tempo passando, ele não comprando o meu disco. Essa mesma coisa poderá também estar atingindo a Marinês, porque ela é forrozeira também daquelas épocas. O que já não acontece com a Elba Ramalho, porque a massa que compra o disco da Elba Ramalho é um povão que tem grana. A Elba Ramalho vende muito, não é só no Nordeste, como é o caso meu, de Marinês e de outros artistas, que é quase que só dirigido para o Nordeste. A Elba Ramalho é um artista que já foi até o Japão, esse mundo todo, Inglaterra, Alemanha, tudo isso ela já foi lá. Mostrar o trabalho dela e trazer os dólares de lá. Então, eu acredito que a única diferença que há é que a Marinês, naquela época, era sanfona, zabumba e triângulo. Continuou aí. E a Elba Ramalho já surgiu com uma banda gigantesca, com metais, bateria, instrumento eletrônico e tal, e outro clima, e ainda mais também com apoio da Rede Globo. Se eu disser a você uma verdade e a Rede Globo disser uma mentira, quem vai valer é a mentira. É ou não é, Gabi? É isso. Ô Zé, como é que você situa Dominguinhos a influência do Dominguinhos na música popular nordestina, a influência dele como pessoa humana, como artista? Como pessoa humana, Dominguinhos é uma criatura espetacular. Inclusive, é a quem eu devo hoje. Tá com esse LP novo pela Continental, foi Dominguinhos que mandou me buscar em casa e mandou dizer que preparasse o repertório, que ele já tinha acertado as contas, os ponteiros para mim fazer um LP na Continental.
mandou me avisar em casa. Dominguinhos foi quem produziu o outro disco meu na Continental, cantou no meu disco uma música que vocês devem lembrar bem. Pele macia, cor morena, linda pequena, meu xodó. Canta Dominguinhos no disco Zé Calixto. Tem outra que chama-se Forró Bidu. E então Dominguinhos foi o produtor, tocou comigo e ainda cantou. Quer dizer, deu uma participação toda especial no meu LP. E agora esse último aqui pela Continental, foi ele quem me encaixou na Continental. Então, como pessoa humana, eu só posso destacar o Dominguinho como uma figura maravilhosa. E não foi só eu que gravou por intermédio dele esse ano, não. O Abdias também, por intermédio de Dominguinhos. Agora, como instrumentista, como músico, eu acredito que Dominguinhos é o instrumentista do acordeon mais completo desse Brasil todinho, viu? Tudo eu acredito que não tem coisa que Dominguinho faça tocando naquela sanfona dele, que não tem coisa que ele faça que não seja bonito para todo mundo. Eu não acredito que exista nada que ele faça que alguém possa dizer que não está bem feito e bonito. Concorda, Gabi? Plenamente. Vamos nos caminhando para o final. Ô Zé, antes de encerrar, você tem um irmão, é Bastinho Calixto, né? Que é também pessoa ligada a... é cantor, produtor. Bastinho é compositor e produtor. Inclusive esse disco meu, que eu acabei de citar, foi através de Dominguinhos, mas o produtor é Bastinho. Foi Bastinho que produziu o meu disco. E Bastinho já produziu uma média de uns 150 a 200 LPs. Porque só LP meu ele já produziu mais de 5. Ele produziu uma infinidade de artistas, como é que chama? Esses Dor de Cotovelo. O Brega. Esse Brega, pronto, Brega, de Genival Santos, Bartol Galeno, o Valdir, aquele pequenininho, Valdir Soria não, aquele pequenininho que, lá do Pernambuco, muito meu amigo, eu estou esquecido, Roberto Miller, e muitos outros, o Bastinho já produziu, muita gente ele produziu na Tape Car, na Odeon, na CBS, na RCA, ele produziu gente em muitas gravações, ele produziu mais de 100 discos já, de 100 LPs, e tem músicas de autoria dele gravada por Elba Ramalho, tem gravada por Tim Maia, tem por, me parece que também pela... a roxinha do Maranhão, como é o nome dele? Alcione? Alcione. É, isso mesmo. Você tem mais algum parente ligado ao setor artístico, não? Luizinho Calixto, pai, meu irmão caçula, casado, residente em Fortaleza, já tem também uma meia dúzia de LPs gravado. Gravou esse ano também para a Continental. Muito bem. Zé, nós agradecemos a sua presença e achamos que foi válido o seu depoimento, porque o que você disse aí, isso para o crítico, né, para a pessoa que estuda, são dados que a gente leva, que se pode chegar a muita coisa. Essa análise que você fez sobre a Elba e a Marinês foi muito interessante. De maneira que o nosso microfone está à sua disposição para você encerrar o seu depoimento e fazer... Porque isso aqui vai ficar gravado e vai ficar guardado, né? Você pode futuramente ouvir, né? Primeiro que você tem um microfone para falar sobre esse momento que foi um momento seu. Poxa, rapaz, eu só tenho muito mesmo a agradecer essa oportunidade maravilhosa de deixar esse depoimento aqui como um histórico. Se amanhã eu morrer, vocês vão conservar a voz do campinense por algum tempo. Isso para mim já é alguma coisa. Meu melhor, muito obrigado a você, o Lira, amigo Lira, é o homem do Banco do Brasil. Muito obrigado, companheiro, grande músico, Gabimar Cavalcante, irmão do meu querido amigo Agírio e filho do velho saudoso Severino Cavalcante, que também era meu amigo. Foi um prazer vir aqui hoje na residência do meu amigo Gabi, principalmente para esse motivo tão marcante de minha vida, bater esse papo legal e saber que Gabi depois vai sentar sozinho e vai ficar curtindo a voz do amigo de infância, quer dizer, a infância dele. Minha não, que naquela época eu já era adulto. Gabi era criança, eu já era adulto, ia sempre lá pegar nos instrumentos, bater um papinho com o Rogério. Poxa, foi muito maravilhoso, eu gostei muito. Meu melhor muito obrigado, meu amigo Lira, e até uma outra oportunidade, se Deus quiser. Tá, amigos, este foi o depoimento do Zé Calixto e até o próximo.